Boa tarde, eu sou tia Luísa, professora do 5º ano de português do Colégio Grande Passo, e hoje nesse primeiro vídeo nós vamos estudar sobre resumo esquemático. Vamos utilizar um texto do livro de História. O título do texto é Calendários Baseados na Natureza. Bom, vamos começar lendo o primeiro parágrafo do texto. Antes da invenção dos relógios e dos calendários, os povos antigos em geral usavam como referência as mudanças observadas na natureza e o movimento dos astros no céu para medir a passagem do tempo. Observavam, por exemplo, a posição do Sol, as fases da Lua, o movimento das marés, o período de chuvas e de estiagem, a mudança das estações ou a época de reprodução dos peixes. Bom, esse primeiro parágrafo dá informações, mas tem uma ideia principal. E para a gente localizar essa ideia principal, precisamos reler o primeiro parágrafo e fazer a seguinte pergunta: está falando de quem ou do quê? Vamos lá, vamos reler. Antes da invenção dos relógios e dos calendários, os povos antigos, em geral, usavam como referência as mudanças observadas da natureza e o movimento dos astros no céu para medir a passagem do tempo. Observavam, por exemplo, a posição do Sol, as fases da Lua, o movimento das marés, o período de chuvas e de estiagem, a mudança das estações ou a época de reprodução dos peixes. Então, tá claro aí que esse parágrafo, se necessário for, vamos reler várias vezes, mas já tá dando para perceber que esse primeiro parágrafo está falando dos povos antigos. Então, vamos lá. Povos antigos. Povos antigos, então, é a ideia principal desse parágrafo. Então, a ideia principal, para encontrá-la, essa ideia principal, precisamos fazer. Esse parágrafo está falando, precisamos fazer essa pergunta. Este parágrafo está falando de quem ou do que? Então, como havíamos percebido que este parágrafo está falando dos povos antigos. Então, os povos antigos é a ideia principal. Ideia principal do parágrafo. Ok? Agora, vamos reler novamente esse parágrafo para identificar as ideias secundárias. O que são as ideias secundárias? Está falando o que dessa ideia principal? Quais são as informações que estão no primeiro parágrafo relacionadas à ideia principal, que são os povos antigos? Então, vamos lá. Antes da invenção dos relógios e dos calendários, os povos antigos, em geral, usavam como referência as mudanças observadas na natureza e o movimento dos astros no céu para medir a passagem do tempo. Observavam, por exemplo, a posição do Sol, as fases da Lua, o movimento das marés, o período de chuvas e de estiagem, a mudança das estações ou a época de reprodução dos peixes. Portanto, lendo novamente esse primeiro parágrafo, percebemos que a primeira informação é sobre a passagem do tempo. Então, vamos lá. 1.1, colocaremos aqui abaixo da primeira letra do primeiro nome da ideia principal, ok, gente? Então, 1.1 quer dizer a primeira informação do primeiro parágrafo, que é a passagem
do tempo. Bom, os povos antigos utilizavam como referência para medir a passagem do tempo o quê? Para isso, vamos precisar fazer novamente a releitura do primeiro parágrafo, para identificar o que é que eles usavam como referência para medir essa passagem do tempo. Vamos lá. Antes da invenção dos relógios e dos calendários, os povos antigos, em geral, usavam como referência as mudanças observadas na natureza. Olha aí, mudanças observadas na natureza. Bom, mudanças observadas na natureza e o movimento dos astros no céu. E o movimento dos astros no céu. Ok? Então, essa é a primeira informação que vimos do primeiro parágrafo. Bom, agora vamos continuar a leitura. Observavam, por exemplo, a posição do Sol, as fases da Lua, o movimento das marés, o período de chuvas e de estiagens, a mudança das estações ou a época de reprodução dos peixes. Então, a gente pode colocar aqui, ó, entre parênteses, certo? Alguns exemplos dessas mudanças observadas na natureza e o movimento dos astros no céu. Então, entre parênteses aqui nessa primeira informação, podemos colocar a posição do Sol, a posição do Sol, o movimento das marés, Bom, temos aqui agora a ideia principal do primeiro parágrafo, que é povos antigos, e aqui a ideia secundária. Nesse caso, só tivemos uma ideia secundária. E para você localizar essa ideia secundária, você precisa fazer a seguinte pergunta: quais as informações da ideia principal? Bom, vamos agora para o segundo parágrafo. Ainda hoje há vários povos, como as comunidades indígenas tradicionais, que se baseiam na natureza para calcular a passagem do tempo. O povo indígena Matipu, que vive no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, é um exemplo. Conheça a seguir algumas festas do calendário desse povo. Bom, vamos lá, vamos ver a ideia principal desse parágrafo. A ideia principal desse parágrafo é, para localizar, vamos fazer a releitura. A releitura é fundamental para identificar tanto a ideia principal como as ideias secundárias. Quando você identifica, você já conseguiu ler, interpretar e compreender o texto que você acabou de ler e reler. Ler e reler. Veja que eu estou lendo, relendo para poder identificar essas ideias, ok?
lembrar uma coisa, a releitura sempre é fundamental. Ainda hoje, há vários povos, como as comunidades indígenas tradicionais, que se baseiam na natureza para calcular a passagem do tempo. Tá falando de quem aí? Das comunidades indígenas tradicionais. Então, comunidades indígenas tradicionais. Bom, vamos ver o que é que está falando dessas comunidades. Está falando o que dessa ideia principal? Vamos lá. Ainda hoje há vários povos, como as comunidades indígenas tradicionais, que se baseiam na natureza para calcular a passagem do tempo. Observem que está se falando do que eles observam para medir a passagem do tempo. Então, vamos colocar aqui o 2.1. Bom, a passagem do tempo, né, medida pelas comunidades indígenas tradicionais, é simplesmente a natureza. Então, a gente pode colocar aqui, ó, passagem do tempo. Essa passagem do tempo medida pelas comunidades indígenas tradicionais são baseadas simplesmente na natureza. Então, colocamos aqui, natureza. Ok? Então, vamos reler para ver se tem alguma outra informação. Ainda hoje, há vários povos, como as comunidades indígenas tradicionais, que se baseiam na natureza para calcular a passagem do tempo. O povo indígena Matipu, que vive no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, é um exemplo. Então, 2.2, exemplo. Povo indígena Matipu, que vive do parque, no Parque Indígena do Xingu. No Mato Grosso. Bom, terminamos nosso resumo esquemático. Vamos revisá-lo. Vocês observaram que a ideia principal do primeiro parágrafo, povos antigos, né? Então, nós temos aqui um resumo esquemático. A partir desses tópicos do resumo esquemático, eu posso desenvolver o que eu aprendi oralmente. Então, fechando o livro, ok? Eu vou explicar para vocês utilizando esse esquema, esse resumo esquemático. Bom, os povos indígenas usavam como referência para medir a passagem do tempo as mudanças observadas na natureza e o movimento dos astros no céu, como por exemplo a posição do Sol, o movimento das marés, etc.
Já as comunidades indígenas tradicionais utilizavam, para medir a passagem do tempo, eles se baseavam simplesmente na natureza. Como, por exemplo, o povo indígena Matipu, que vive no Parque Indígena do Xingu, lá no Mato Grosso. Finalizamos o nosso resumo esquemático. Observem que eu não precisei ler novamente o texto. Através desses tópicos, desse esquema, eu apresentei para vocês o que eu aprendi ao produzir esse resumo esquemático. Bom, observem que a primeira palavra de cada tópico, ele pertence a uma classe gramatical, certo? Que é o substantivo, ou seja, são nomes, passagem, passagem, exemplo. Nós devemos sempre nos preocuparmos, toda vez que nós formos produzir um resumo esquemático, precisamos ler o texto primeiramente para nos familiarizarmos com o vocabulário do texto. Em seguida, reler, para já começar a buscar as ideias principal e secundárias, fazendo essas perguntinhas. Está falando de quem ou do que para identificar a ideia principal? Está falando o que dessas ideias, dessa ideia principal? Quais são as informações que estão sendo dadas sobre essa ideia principal? Então, após essa releitura, ao escrevermos no papel as ideias secundárias, é necessário manter o paralelismo, ou seja, começar sempre com o nome. E esses tópicos serem frases nominais, entrar muito pouco verbo. Quando não tiver um jeitinho, a gente coloca um verbo, mas o início de cada tópico precisa ser um nome, ou seja, um substantivo, para manter esse paralelismo, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa forma nova de aprender, certo? E que exercitem bastante e tenham gostado. Até a próxima!